Está começando o Revista TST com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E veja agora o que preparamos para a edição de hoje. Pagamento de pensão à bancária do Bradesco em parcela única deve seguir modelo de quitação antecipada de empréstimos. Lanchonete da Burger King é condenada por somente fornecer a empregado a alimentação do próprio estabelecimento. Professor dispensado um mês antes do início do semestre letivo será indenizado em R$10 mil. Nós começamos o Revista TST trazendo um caso julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. Uma indústria de São Paulo conseguiu o benefício da justiça gratuita ao comprovar prejuízos de mais de R$1,5 bilhão. Condenada ao pagamento de custas processuais em uma ação trabalhista, a empresa Texis, fabricante de artefatos para o setor de energia eólica, requereu o benefício da justiça gratuita. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, negou seguimento ao recurso, por falta de requisitos para a concessão. De acordo com o processo, o TRT rejeitou o pedido da empresa sob o fundamento de que o recurso era deserto, por ausência de pagamento de custas processuais e recolhimento de depósito recursal. A empresa entrou com um mandado de segurança, que também foi rejeitado pelo TRT. Isso porque, para o regional, foi demonstrada dificuldade momentânea, mas não insuficiência financeira. A fabricante recorreu, então, à Seção 2 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. A SDI 2 tem jurisprudência firmada que garante a gratuidade de justiça às pessoas jurídicas mediante comprovação da impossibilidade de pagamento das despesas processuais. Na avaliação do colegiado, a empresa demonstrou as dificuldades financeiras alegadas, com evidências de situação econômica precária. Entre outros documentos, foi apresentado pela empresa o balanço patrimonial de 2019. Antes da impetração do mandado de segurança, e prejuízos acumulados que atingiram no último ano mais de R$1,7 bilhão. Sendo assim, a Seção 2 de Dissídios Individuais do TST foi unânime em conceder em mandado de segurança o benefício da justiça gratuita à empresa, que não terá de pagar as custas processuais. Durante o Carnaval, não haverá expediente no TST em 28 de fevereiro e 1º de março. Os prazos recursais ficarão suspensos nesse período e serão retomados em 2 de março, quarta-feira de cinzas. E no próximo bloco, mais julgamentos de destaque. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST para acompanhar alguns julgamentos de destaque. A primeira turma do TST decidiu que o pagamento de indenização a uma bancária em parcela única seguirá modelo de quitação antecipada de empréstimos. Veja na reportagem. O caso diz respeito a uma bancária do Bradesco que obteve o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais após sofrer lesão por esforço repetitivo. A condenação previa que o pagamento deveria ser feito mensalmente, até que ela completasse 65 anos, com base no piso salarial da categoria. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, aplicou uma redução de 50% sobre o valor, depois que o banco decidiu pagar a indenização de uma só vez. Ao julgar o caso, o relator do recurso de revista da bancária, na primeira turma do TST, ministro Amaury Rodrigues Pinto Júnior, afirmou que, diante da constatação da incapacidade total e permanente para as funções exercidas, a indenização por danos materiais deve ser calculada com base na integralidade da sua última remuneração e não no piso. O relator também afastou a limitação do pensionamento aos 65 anos, pois o Código Civil não prevê nenhuma limitação etária ao recebimento da pensão, e considerou ainda a aplicação do redutor de 50% desproporcional. Para o ministro, o critério mais adequado para se estabelecer o valor da parcela única é a que utiliza a fórmula matemática destinada à obtenção do valor presente, ou valor atual,
A fórmula do valor presente leva em conta 3 variáveis: a última remuneração do trabalhador, a quantidade de meses que faltarem para atingir o tempo de expectativa de vida, conforme tabela de mortalidade do IBGE, e a taxa de juros a ser descontada, correspondente a 0,5% ao mês. Segundo o ministro, essa fórmula já é usada por alguns TRTs. O TRT da 24ª Região, por exemplo, oferece em seu site um programa de cálculo que possibilita a qualquer cidadão inserir os dados solicitados e obter o valor final da indenização. A turma, por unanimidade, seguiu o entendimento do relator. Para o colegiado, o método permite uma retirada periódica que corresponda à renda mensal e sirva para amortizar parte da indenização. Uma lanchonete da Burger King foi condenada por somente fornecer a um empregado a alimentação do próprio estabelecimento. Esse destaque é da Sexta Turma. De acordo com o processo, o ex-empregado alegou que as refeições fornecidas pela lanchonete não condiziam com o padrão nutricional que atendesse à norma coletiva da categoria. Além do pagamento de vale-refeição, o trabalhador pediu indenização por dano moral. Em defesa, a empresa argumentou que os lanches fornecidos têm valor nutricional equivalente ao de qualquer outro alimento. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, reformou a sentença que havia negado o pedido de indenização. Segundo a decisão, apenas o fornecimento de alimentação variada, balanceada e de elevado valor nutritivo atenderia ao objetivo da norma coletiva. Para o TRT, o menu da rede Burger King tem alto teor calórico, é rico em gorduras saturadas e trans e possui baixo valor nutricional. Com esse entendimento, os desembargadores fixaram indenização de R$10 mil ao empregado. No Tribunal Superior do Trabalho, a Burger King tentou reduzir o valor da condenação, mas a 6ª Turma do TST concluiu que o recurso não estava qualificado para exame. O relator do caso na 6ª Turma, ministro Augusto César, observou, entre outros aspectos, que a questão discutida não é inédita, nem ficou caracterizada a divergência com a jurisprudência do TST ou do STF, o que afasta a transcendência da matéria, requisito para a análise do recurso pelo TST. Desse modo, ficou mantida a decisão que condenou a lanchonete ao pagamento de indenização ao ex-empregado. E a gente encerra o giro de notícias com o julgamento da 7ª Turma. Um professor dispensado um mês antes do início do semestre letivo vai receber R$10 mil de indenização. O professor deu aulas no curso de Direito na Sociedade Educacional Leonardo da Vinci, em Blumenau, Santa Catarina, por quase 12 anos. Na Justiça, ele alegou que a dispensa ocorreu um mês antes do início das aulas. Com isso, teria perdido a chance de ser admitido em outro centro universitário, já que as contratações de professores normalmente ocorrem em dezembro. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região manteve a sentença de primeiro grau que havia negado o pedido de indenização feito pelo professor. Segundo o regional, para justificar a reparação civil, seria necessário evidenciar a real expectativa de manutenção do vínculo de emprego. O empregado, então, entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 7ª Turma, ministro Cláudio Brandão, destacou circunstâncias citadas no processo, como a vigência do contrato por quase 12 anos, o encerramento do vínculo em data próxima ao início do semestre letivo e o fato de, no mês anterior à dispensa do trabalhador, a empresa ter confirmado as datas e as matérias que o professor iria lecionar no primeiro semestre de 2018. Segundo o ministro, isso evidencia a frustração de manutenção do vínculo de emprego por ato da instituição de ensino. Foi dispensado no início do semestre, quando não tinha nem mais condição de tentar obter nova vaga no mercado, enfim, nas instituições universitárias. E por isso mesmo reconheci aqui a tese da perda de uma chance e estou, nesse particular, conhecido o recurso e também dando provimento, nos termos do voto que encaminha a Vossas Excelências. Todos os ministros seguiram o voto do relator e a instituição vai ter de indenizar o ex-empregado em R$10 mil. E não deixe de conferir esses e outros casos julgados no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E no próximo bloco, os fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho.
Estamos de volta e vamos conferir com Pablo Lemos alguns destaques da semana na Justiça do Trabalho. Olá, Pablo. Olá, Ana Amélia. O novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, recebeu representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. O encontro foi o primeiro evento oficial do ministro Emanuel Pereira, após ter tomado posse como presidente do TST. O ministro afirmou que a reunião visa aproximar ainda mais a Justiça do Trabalho das instituições brasileiras. E durante a primeira sessão de julgamentos do Pleno de 2022, o ministro Emanuel Pereira deu posse à nova direção da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. O ministro Aloísio Corrêa da Veiga assumiu o cargo de diretor da escola e o ministro Douglas Alencar Rodrigues tomou posse como vice-diretor. O desembargador Vanderlei Godoy, do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, o desembargador Pedro Inácio da Silva, do TRT da 19ª Região, e o juiz titular da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo, Francisco Jucá, foram empossados como conselheiros consultivos da ENAMAT. E ainda durante a sessão do Pleno, o ministro Breno Medeiros tomou posse como diretor do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho, o Cefast. Os ministros Alexandre Ramos e Evandro Valadão são os membros do Centro de Formação. A ministra Maria Helena Malman foi reeleita como ouvidora do TST e do CSJT, e a ministra Morgana Richa é a nova ouvidora substituta. E o último destaque que eu trago é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, indicou o desembargador Sérgio Pinto Martins para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Atualmente, no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, o desembargador foi indicado para ocupar a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Alberto Bresciani, que ocorreu em dezembro de 2021. Agora, o magistrado será sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e, posteriormente, terá o nome submetido à aprovação do plenário da Casa. E esses foram os destaques da última semana. Ana Amélia, volto com você. Ok, Pablo, muito obrigada pelas informações. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.